Olá, pessoal! Sejam todos Olá, muito pessoal! bem-vindos à nossa Masterclass sobre neurodesenvolvimento infantil. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos terapeutas compreenderem melhor o neurodesenvolvimento infantil e quais são, né, as informações mais importantes. A aula está cheia de informação coringa para você que já atua na clínica e também que é da escola. Exatamente. A ideia é que a gente consiga mostrar para vocês o quão importante é que a gente aprofunde sobre o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento da criança, assim como um cardiologista precisa entender de coração, um mecânico precisa entender de motores e diversos tipos de motores. Então, não tem como a gente pensar em aprofundar em técnicas, em abordagens, em ciências específicas voltadas para a intervenção, se nós não tivermos uma boa base desse neurodesenvolvimento que vai impactar diretamente na nossa avaliação. E o que eu vejo é que nós nos aprofundamos muito já em diagnósticos, então nós temos muitos instrumentos de avaliação diagnóstica, instrumentos que direcionam o nosso olhar para um diagnóstico, mas falta compreender a base que inclusive vai ajudar a gente a ter melhor raciocínio clínico, que é justamente o neurodesenvolvimento. Porque essa Perfeito. criança que tem um diagnóstico, está acontecendo algo no neurodesenvolvimento dela, o que está alterado, ou mesmo a criança que chega para a gente como uma orientação sem diagnóstico mesmo, e a gente precisa trabalhar, né, entender cada etapa. Nós que somos profissionais da infância precisamos entender cada etapa desse desenvolvimento. Perfeito. Então, antes de começar, né, vamos nos apresentar. Eu sou Coralina Matos, terapeuta ocupacional. Ao longo dos últimos 15 anos, eu fui me especializando em desenvolvimento infantil, em intervenção precoce, em análise do comportamento aplicado, intervenções naturalísticas, integração sensorial, entre outros cursos e formações específicos para instrumentos de avaliação, estratégias específicas de intervenção, é, tudo isso para somar na minha bagagem. Mas o que mais fez a diferença é para decidir qual caminho que eu ia seguir, qual caminho que eu ia seguir, que eu me refiro a cada criança, a cada orientação, a cada visita que eu fazia a escolas para orientação de professores, com certeza foi juntar tudo isso, sempre em busca de olhar para a criança como um todo. Eu sou a Renata Batista, ao longo de 16 anos, também fui me especializando e buscando conhecimentos, e o mais interessante é que todo conhecimento que vem agregando ao meu currículo, à minha prática clínica, ele sempre tem mesmo essa base que é: se eu não conheço o neurodesenvolvimento, eu fico perdida. Então eu fui me aprimorando, né, para desenvolver esse raciocínio, para levar para as escolas, né, como psicopedagoga que sou, né, psicomotricista, para levar para as escolas as orientações corretas, para as famílias, agora, né, na minha formação como psicóloga, para orientar as famílias de maneira como elas vão agir com essa criança, elas saberem o que está acontecendo, os professores compreenderem o que está acontecendo. Às vezes a gente quer algo que a criança desenvolva, mas ainda na fase de maturação daquela etapa da infância, ainda está em desenvolvimento. Então, isso tudo foi muito importante para eu compreender. Compreender estágio de desenvolvimento agrega mais à minha formação. Perfeito. Nós sabemos que aqui tem pessoas de diferentes lugares, não só no Brasil, como fora do Brasil, né? Então, Vão colocando aí nos comentários de onde sim, vocês são, que a gente quer saber. perfeito. Pessoas de norte a sul, pessoas de Portugal, pessoas dos Estados Unidos, profissionais que se mudaram para a Austrália, enfim. Mas aí, assim, antes da gente começar a nossa aula, é muito importante que a gente entenda que ainda que você trabalhe com idades diferentes, em regiões diferentes, em países diferentes, sempre a nossa base, o começo de tudo, de um trabalho bem feito, de uma intervenção qualificada, de um trabalho diferenciado, sempre vai ser compreender esse neurodesenvolvimento. Eu sei que quando a gente fala sobre neurodesenvolvimento, o nome parece distante demais, complexo demais,
E ao longo dessa aula, nós queremos justamente simplificar a forma como vocês olham para isso e entender que o neurodesenvolvimento é o desenvolvimento da criança como um todo, integrando essas informações, essas habilidades, esses conhecimentos. Então, nós vamos falar aqui sobre essa base teórica, com base em evidências científicas, mas nós também vamos trazer algumas reflexões e autorreflexões para que a gente possa entender. Poxa, de fato, a faculdade não aprofundou nisso daqui. Na faculdade, a gente tem diferentes estágios, aulas, matérias, leituras, mas a gente não consegue se aprofundar, a gente não consegue nos especializar em determinada área. Mas a partir do momento que a gente opta por trabalhar com crianças, com adolescentes, seja primeira infância, segunda infância, enfim, nós precisamos entender essa base. Então, hoje, o objetivo, né, é desmistificar, é facilitar a compreensão, tanto para você fazer, uau, então isso é neurodesenvolvimento, como para você entender sobre a importância e o impacto disso no seu raciocínio clínico e o quanto que isso vai facilitar a sua intervenção. E olha, fica com a gente, porque eu vou mostrar daqui a pouco os livros referenciais para a gente buscar, né? Porque do que a gente está falando, né? Você pode pensar assim, tá, mas por que elas estão falando de neurodesenvolvimento? Está tudo no cérebro mesmo. Ele é o grande CEO, né, do nosso corpo, né? O cérebro, ele manda, é ele que ativa esses comandos. Ele ativa o comando motor? Sim, ele ativa o motor, o sensorial, as emoções, tudo acontece aqui. E aí, daqui a pouco, eu quero mostrar para vocês também alguns referenciais teóricos importantes. Mas eu quero aproveitar e apresentar quem também está com a gente aqui, que é o Milo. O Milo é o nosso representante. Nosso mascote. O nosso mascote lindo, o Milo, representa, ele é Milo de Milestone, que é justamente a escala de desenvolvimento, e ele representa essa infância onde ele é assistido e ele é visto por pessoas que entendem melhor o seu desenvolvimento para potencializar, para fazer ele desenvolver cada vez melhor. Então, o Milo vai estar com a gente, vocês vão ver cada vez mais. Perfeito. Então, bora começar, né? É muito importante que a gente entenda que quando nós vemos uma criança, um bebê tentando alcançar a bolinha ali pendurada, um menino de 9 anos, né, se frustrando ali no treino de futebol, tentando chutar a bola, tentando alcançar a bola em movimento, uma menina tentando fazer uma coreografia de uma banda preferida, porque aquela coreografia ali, né, tá na moda. Uma criança de 4 anos tentando utilizar a tesoura pela primeira vez, ou até mesmo um comportamento inadequado. Chorando porque não conseguiu realizar uma atividade, né? Sem saber lidar com a frustração, exatamente. Então, todo comportamento que a gente vê é o reflexo do neurodesenvolvimento que a gente não vê. Então, veja, quando eu olho para Renata, né, eu estou vendo ali Renata sentada, sorrindo, falando, mas eu não estou vendo como que o cérebro dela está funcionando, como é que está a posição do corpo das pernas dela, eu não sei como é que está o sentimento da Renata, eu não sei o que ela está pensando, se ela está com alguma dificuldade, se ela está frustrada, se ela está feliz, se ela está ansiosa, se ela está fazendo um cálculo. Eu olho para a criança, eu olho para o indivíduo e eu consigo ver comportamentos. Então eu vejo, nossa, ele senta, ele não senta, ele olha, ele não olha, ele sorri, ele não sorri, ele lida bem com a frustração, ele não lida bem com a frustração. Isso é o que eu vejo, é tangível. Se sentarmos 3 de nós aqui e olharmos para uma criança, nós vamos descrever uma mesma cena. Ele entrou, pegou um carrinho, sentou. Ele chutou a bola, errou o gol e chorou por frustração, né? Por estar triste por ter errado o gol. Então, nós vamos ver. Mas o que a gente não vê é esse neurodesenvolvimento. Ele não é palpável. A gente não vê ao olhar, mas existem formas da gente compreender, da gente aprofundar, da gente interpretar o que esses comportamentos nos dizem acerca desse neurodesenvolvimento.
E é justamente aí que está o diferencial entre um profissional que já reconhece as suas capacidades e já consegue juntar esse conhecimento teórico para impactar na sua prática, e aquele profissional que sempre só se prende ao que ele vê. Então, só o que eu vejo é como a imagem de um iceberg, né? Eu vejo a Uhum. ponta de um iceberg, mas eu não vejo o que está por baixo desse iceberg. Isso é neurodesenvolvimento. Quando a gente estuda sobre isso, a gente entender que aqui eu estou vendo a criança chorando. Aqui por baixo está uma família que ainda reforça o choro, um transtorno motor de fala, uma dificuldade na socialização, um atraso de aprendizagem de habilidades pré-escolares, impactados, né, ali pela mesma base. Então, nós vemos comportamento, mas quem é especialista, quem trabalha com criança, precisa se atentar. Eu preciso agora aprender a investigar aquilo que não é palpável, né? Aquilo que não é tangível, né, Rê? E eu queria pegar esse exemplo exatamente que você deu, Cora, da criança que está jogando bola e chora, talvez porque ficou frustrada. A depender da idade da criança, é muito comum esperar que ela chore mesmo, porque é uma Sim. resposta emocional. Olha como é importante conhecer neurodesenvolvimento. Para a gente não ser aquele adulto que fala: para de chorar, menino, isso não precisa chorar. Por quê? Chorando, ele está aprendendo muita coisa, inclusive quando nós adultos, que somos reguladores dessa emoção, tratamos aquilo. Então, aquela coisa de a criança de 3 aninhos, 4 aninhos, né? Então, a gente geralmente observa ela no grupo. Ela chuta a bola, tem aqui dentro praxis de ação. Ela resolve um problema. A gente está falando de funções executivas. Mas aí ela quis colocar uma garrafa, pegou a garrafa e quis colocar no copo de água, derramou. A forma como o adulto vai reagir é que vai potencializar os conhecimentos futuros. Por quê? Vai fortalecer esse comportamento para positivo ou para negativo, ou seja, para ser mais curioso, para explorar mais. Então, esse exemplo que você deu é bem interessante por isso mesmo, porque é a fase da criança explorar e, ao mesmo tempo, é a fase onde muitas vezes a gente só olha para o comportamento e fala: para com isso, assim não, esse não, aqui não, né? E deveria ser quando a gente poderia estimular ainda mais com cada etapa. Sim, perfeito. Pode E falar. aí, nossas primeiras experiências, elas vão moldar toda a arquitetura cerebral. Nos primeiros anos de vida, essa primeira etapa do desenvolvimento, essa primeira infância, ela é fundamental. Tem até uma frase muito clássica que diz, né, que o jardim de infância é para a vida toda. O jardim de infância é para a vida toda porque é através das experiências que a gente vivencia nessa primeira etapa de vida, aprender a chorar, a perder a bola, a compartilhar com o coleguinha, isso é que eu vou levar para todo o resto da vida. De fato, a gente vai ter essa marca de primeira infância. Então, por exemplo, quando a criança ela está no parquinho e ela não compartilha o brinquedo, ela aprende muito mais sobre socialização do que sobre dividir algo. Porque se ela não divide o brinquedo, as crianças acabam formando grupos que ela não vai participar. E isso, gente, é um não dito, muito diferente do que se eu pedir: Cora, me empresta seu batom, a Cora não me emprestar o batom, e aí eu não querer mais falar com Cora. Não, na infância é muito não dito, por isso que nós precisamos ter o olhar e até pensar por que ele não empresta. Também faz parte desse desenvolvimento da primeira infância, essa experimentação em relação ao outro. Eu ainda não sei que o outro fica magoado. Então, comportamento, emoção, socialização começa aqui. Por isso que a gente também, quando fala de neurodesenvolvimento atípico, aí eu queria puxar, porque muitas pessoas, Cora, não se atentam a por que tal teste está pedindo alguma coisa. Então, por que o teste está perguntando, por exemplo, o que aconteceu aqui hoje? Eu estava aplicando o teste SRS com a família e perguntava assim: ele anda entre duas pessoas que estão conversando sem perceber? Aí a mãe: como assim? Eu falei: olha, você e o marido,
vocês estão de mão dada, estão conversando uma coisa que está muito engajada ali é um rapazinho, tá? Um garoto maior. E vocês estão muito engajados ali na conversa e ele entra no meio de vocês, sem entender que vocês estavam conversando. Ah, realmente ele faz muito isso. Quer dizer, olha como é importante entender neurodesenvolvimento para saber que naquela idade não é mais esperado que ele interrompa. Enquanto muito pequeno é esperado, porque falta controle inibitório, mas quando a criança está maior tem controle inibitório, que é uma função executiva. Então você veja, essas primeiras experiências vão moldar essa infância na infância maior, que a gente diz, né? Sim, assim como, trazendo um pouquinho para um caso clínico pequeno de uma criança aos 3 anos, não tem intenção comunicativa, não aponta, não olha para onde alguém aponta, não tenta emitir um sonzinho, e aí a gente solicita, numa reunião interdisciplinar, que a fonoaudióloga possa avaliar a possibilidade de entrar com a comunicação aumentativa, e ela fala, ai não, mas está muito cedo. Veja, não está muito cedo, porque desde os 6 meses é esperado que a criança comece com balbucio, aos 12 meses que ela já traga aproximação de palavras, aos 18 meses que ela fale palavrinhas claras, compreensíveis por outras pessoas que não seja só o círculo familiar, porque o pai e a mãe, se a criança fala uó, entende que é vovó, se fala água, entende que é água. Mas aos 18 meses é esperado que todo o círculo em volta daquela criança compreenda as palavrinhas. Então, aos 2 anos, que ela comece a trazer frases. Ou seja, aos 3 anos de idade, nós já passamos por todas as fases em que essa criança já deveria ter balbuciado, né, feito aproximações de palavras, trazer palavras. Já era esperado uma comunicação mais estruturada, né? Exatamente. Então, aos 3 anos, já era para essa criança começar com relatos de experiências. Fui na casa da vovó, andei de carro, chupei um picolé. Então, quando nós entendemos esse neurodesenvolvimento, nós vamos falar já sobre alguns marcos, né, desses desenvolvimentos. Isso aí. A gente entende que toda nova experiência gera conexão, que um bebê, para ele falar com 1 ano, ele teve uma troca de olhar social, de sorriso social, de observação de pessoas, emitiu o som e alguém reforçou de volta. Então tem todo esse adulto responsivo, né? Exatamente. A fala, ela é reflexo de muitas habilidades, né? Como a Renata estava falando, poxa, ele grande, que não entende que passar por 2 pessoas não pode, né? Várias habilidades foram Quais sendo sinais sociais ficaram para Exatamente. trás que não foram percebidos? Exatamente. E aí, assim, nós temos tido muito... quando a gente fala em neurodesenvolvimento, é claro que a gente, profissional da infância, está falando de primeira infância, mas o neurodesenvolvimento, ele é arquitetado a esse longo da vida. A neurociência fala até 24 anos, esse amadurecimento principal, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Então, principalmente, eu falo criança maior com seus 9 anos, que ainda é a fase que ela está tendo que ir mais para o lógico, né, mais abstrata. Como que ele não percebe que socialmente aquilo é um incômodo? Como não percebe, por exemplo, se chamar uma pessoa de gorda? Não pode chamar uma pessoa de gorda, não pode falar que está feia. Quer dizer, não é que não possa porque você está mentindo, é porque socialmente... Então, esses entendimentos... Estou dando esse exemplo porque eu tive um caso assim, né, de um paciente que fez uma comparação comigo em relação ao senhor Batata. Então, assim, como essa pessoa não tinha social, e isso, Cora, chama muito para quando a gente fala de social, as pessoas acreditarem que é só socializar. Então, quando a gente conhece neurodesenvolvimento, a gente conhece algo que é importante que a gente vai aprofundar mais, que é a cognição social. Que também está aqui no cérebro, né? Então, isso faz parte da nossa cognição. Sim. Então, o cérebro da gente, né, esse neurodesenvolvimento, ele começa a se formar desde a nossa 4ª semana pós-fecundação. Com 4 meses já começa a formação ali das primeiras sinapses e elas vão, então, ao longo desse neurodesenvolvimento, essas sinapses, então, já vão sendo construídas. No 7º mês, ainda intrauterino, o neném já começa a ouvir a voz do pai, ele já começa a ter mais informações táteis, de propriocepção, vestibular, então ele fica de cabeça para baixo. Então esse bebê já começa a ter
muitas conexões neuronais na parte sensório-motora. Então, ele começa a ver, a sentir. E ao nascer, esse cérebro, essas conexões, então, elas são multiplicadas, né? Elas são triplicadas, né? Isso aí. Por isso que a gente fala desses primeiros 1000 dias, a Perfeito. importância desse desenvolvimento intrauterino até quando essa criança nasce, esse primeiro ano, assim, o quanto é importante no sentido Sim. de o quanto fortalece a forma. A criança sabe que quem está falando com ela é a avó, ou é o pai ainda no útero, né? Sim. Claro que ela não vai saber um estranho lá da padaria, exceto que todos os dias ela tem aquele contato. Sim. Mas assim, a criança ela consegue já. A gente tem estudos que mostram isso, que já reconhecer, ainda na sua vida intrauterina, quem são as pessoas dessa Ciclo. família, né? Desse círculo familiar. Perfeito. E esse cérebro, ele continua em desenvolvimento ao longo de toda a vida até o início da vida adulta. Então, às vezes, muita gente acha que o cérebro se desenvolve só na primeira infância, só até os 6 anos, e isso não é verdade. Não é verdade. As habilidades básicas, os marcos do desenvolvimento são adquiridos ou deveriam ser adquiridos até os 6 anos de idade. Porém, o cérebro continua se desenvolvendo até o início da vida adulta e a gente tem Adquirir estudos. complexidade, né? As habilidades vão ficando mais complexas, maior habilidade de prestar atenção, maior habilidade de resolver problemas. E aí, esse cérebro, né, ali é principalmente a parte pré-frontal, que eles chamam de habilidades cognitivas superiores, ainda se desenvolve ali até os 31 anos de idade. Então, a gente tem, né, alguns artigos que trazem aí idades além do que a gente esperava, né? Ali, Estou ó. mostrando aqui o pré-frontal, ó, a nossa área pré-frontal, que é a área justamente que trabalham as habilidades executivas, as habilidades de raciocínio, e essa é uma habilidade em constante ebulição de tanto desenvolvimento, né? De tanta forma de desenvolver e expandir esse cérebro. Perfeito. Então, isso aqui, essa soma de ao longo da vida, né, desde a gestação até esse adulto, tudo isso que esse cérebro vai se expandindo e adquirindo e recebendo, armazenando, decodificando, interpretando, tudo isso é neurodesenvolvimento. Toda a aprendizagem, ela passa pelo nosso sistema nervoso. Tudo a gente recebe informação, a gente interpreta, decodifica, memoriza, reage. Então, nossa, tá frio, vou colocar um casaco. Eu senti o frio e com base em tudo que eu já vivi, sempre que eu sentia frio, minha mãe colocava uma roupa quente. Depois a mãe falava, bota o casaco porque tá frio. Então, todas essas experiências que eu fui vivendo me trazem a sentir o frio. Então, a minha resposta é, vou colocar um casaco. Sentir calor, logo eu vou ligar o ventilador, vou ligar o ar-condicionado. Então, percebe que o simples ato de ligar um ar-condicionado, colocar um casaco, é a soma de diversas habilidades sensoriais, motoras, cognitivas, de habilidades de diferentes domínios que eu fui somando e armazenando ao longo da vida. Verdade. E aí, esse longo da vida, aí voltando até no que a gente falou dessa primeira infância, é isso que vai ter reflexo. Essa criança teve um adulto responsivo, ou seja, um adulto disponível para estimular, ou ela foi, né, essa família buscou um profissional para fazer os estímulos dessa criança. A gente sabe da importância da intervenção precoce. Qual foi a qualidade dessa intervenção? Esse profissional buscava desenvolver habilidades conhecendo o porquê do desenvolvimento daquela habilidade. Eu gosto de dar o exemplo de atenção, porque muita gente fala assim, ele não presta atenção em mim. Mas a gente tem pouco tempo de atenção sustentada mesmo, principalmente nessa primeiríssima infância até os 3 anos. Então, quando eu sei disso, eu não fico só patologizando esse comportamento. Eu entendo, eu sei como eu posso estimular. O próprio caso das funções executivas. Não é que a criança não tenha função executiva ou esteja com uma disfunção. É que ela ainda está em desenvolvimento na primeira infância.
Por isso que alguns diagnósticos, por exemplo, a gente espera uma certa idade. Por quê? Porque precisa da maturação de habilidade desse neurodesenvolvimento, né? Perfeito. E aí a gente entende então que esse neurodesenvolvimento é um conjunto de processos neurológicos que vão sendo construídos, desenvolvidos e amadurecidos, né, Rê? Isso aí. Isso. E aí eles vão sendo amadurecidos conforme a qualidade do ambiente. Perfeito. O cérebro, ele depende desses estímulos. Uma criança, se a gente colocar crianças da mesma idade, e aí, ó, sem o pensamento de diagnóstico, mas eu coloco duas crianças da mesma idade, uma que teve uma família responsiva, essa família conseguia. Eu não estou falando de dinheiro para ir para Disney, não, né? Já depois eu volto naquele outro, só para Tá, facilitar. tá bom. Uma criança que. Ah, é verdade, porque a gente está falando disso aqui. Então, uma criança que está só direto na tela. Muitas mães ainda acreditam que a criança é muito inteligente porque ela sabe rolar o scroll, sabe acessar o vídeo no YouTube. Quando, na verdade, a gente vê que as telas têm roubado mesmo, né, o desenvolvimento de linguagem e cognição. Então, quando a criança está, duas crianças brincando, e ela tem que encaixar e ela não consegue, a capacidade de o adulto mediar como ela vai conseguir vai ajudar a desenvolver função executiva. Né? Então, se ela teve um adulto que estava sempre estressado, que nunca tinha paciência, essa criança não tinha acesso a brincar lá fora, a brincar com o outro, a ser negado alguma coisa pelo outro, pelos seus pares. Essa criança não viajou no sentido de não ir para Disney, não é isso que a gente fala, mas experimentou. Eu vou na casa da avó, que é em outra cidade, e foi no carro olhando. Eu costumo falar muito para as famílias. Contar um caso, semana retrasada a gente foi numa roça e tinha um porco, tinham porquinhos lá. Uhum. Aí minha filha veio correndo e falou: mãe, eu vi porquinhos da vida real. Sim, é isso, então assim, como que ela vai até essa outra cidade? Ela vai na tela ou ela vai olhando o mundo lá fora? E isso são oportunidades de desenvolvimento. Outra coisa também, Cora, que as pessoas acreditam é que é o jogo mais caro que vai fazer a criança desenvolver. Quando, na verdade, não é, né? Você saber conhecer aquela etapa de desenvolvimento e, na sua relação responsiva, disponibilidade para essa infância, você fazer esses estímulos. Tanto relação com pessoas, como a relação que eu tenho com o ambiente, tá, gente? Isso então, se nós pegássemos, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, se nós pegássemos um mapa de conexões cerebrais da criança que passa muito tempo na tela, da criança que fica muito dentro de casa e da criança que tem mais oportunidades de ir num parquinho, uma criança que cresceu num sítio, a criança que tem uma casa com quintal, o padrão, né, de conexões cerebrais. Isso. Né? Então quer dizer que toda criança que cresce em apartamento tem um desenvolvimento pior? Não é isso. Essa criança... É o que a gente faz daquele ambiente. Ela pode ter pais bilíngues, ela pode tocar um piano desde pequeno com um pai que é músico, ela pode ter boas oportunidades de leitura de livro na hora de dormir, pais que na hora ali da refeição conversam, enquanto a outra criança, ela tem um espaço maior de explorar o corpo, de testar água no barro, areia. Então, não é que é pior ou melhor. A tela, a exposição à tela, a gente já sabe que é pior sempre. Vai ser pior. Com relação a ambientes, a gente está falando que são padrões diferentes. O ideal seria que nós tivéssemos, né, crianças com diferentes oportunidades ao longo do dia ali pela própria família. E aí, trazendo aqui rapidinho, Rê, trazendo aqui para o nosso ambiente clínico, é sempre importante a gente pensar que se eu trabalho com ser humano, criança na primeira ou na segunda infância, adolescente, e esse cérebro ele vai se desenvolvendo aqui, né, de diferentes maneiras, vou voltar aqui para Renata. E tudo ligado, tudo conectado, tá, gente? Integrado. A minha sala, ainda que eu seja psicopedagoga, não dá para minha sala só ter lápis e papel e livro. Não dá para a fono só ter fantoche e sonzinhos e joguinhos de carta de palavras. Não dá para o físio só ter peso e jump. Então, a gente precisa ter um pouco de tudo em todos os ambientes. Eu preciso que
na sala da fono tenha um cavalinho upa-upa, ou que tenha aquela prancha de equilíbrio que o adolescente fica ali em pé, tentando colocar a bola, né, pelo labirinto. Então, a gente Isso. precisa propor desafios que envolvam todos esses domínios, porque o neurodesenvolvimento, a gente até colocou o cérebro aqui, ó, o Isso. neurodesenvolvimento, ele é formado por todos esses domínios que a Renata vai falar um pouquinho agora. E trabalhando de forma integrada. Até antes de falar sobre isso, Cora, eu ia falar e você entrou e conectou, né? Terapeutas da infância estão perdendo oportunidades por não conhecerem o neurodesenvolvimento. Perfeito. O que eu vou dizer? O que eu quero dizer sobre isso? É cada vez mais aumenta os pais que buscam terapeutas para orientação. Eu sou uma que dou orientação de pais desde bebês. Eu tenho aqui no meu WhatsApp uma mãe que a criança tinha 6 dias e ela ficava, olha como ela tá, mandou o vídeo. Aí eu falei, pera, fez carinho? Eu fui passando algumas orientações para ela observar e a gente está aqui, ó, sempre conectando. Eu já estou orientando essa família para eu acompanhar esse primeiro mesinho dela. Ela vai fazer um mês, acho que a gente virou o mês já, né? Agora em agosto, acho que ela vai fazer, acho que dia 12, se eu não me engano, porque eu tô desde esse nascimento, essa mãe percebendo. Porque a mãe falou assim, Renata, ela já era agitadinha na barriga. Mas a mãe não sabe, gente. Só que hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito poderosa que é a internet. Então, os pais, eles buscam maior conhecimento. A minha mãe não teve todo esse acesso à informação. Ela tinha uma informação de outras pessoas da família que passaram. Hoje, quando uma família me procura como referencial de alguém que pode ajudá-la, eu preciso estar preparada. Eu preciso dizer, mãe, se ela está se comunicando com você, Renata, mas ela tem 6 diazinhos. Sim, gente. Ela está ali, pode ser um desconforto, vai conversando com ela sobre esse desconforto. Quer dizer, eu tenho a oportunidade de orientar essa família porque eu conheço o neurodesenvolvimento. Tanto que eu falei para a mãe, calma, você vai fazendo assim e a gente vai acompanhando. Então, eu não estou buscando diagnóstico. Essa mãe também não me buscou por causa do diagnóstico. É crescente o número de famílias que buscam terapeutas infantis. E aí eu vou falar para vocês, de todas as áreas. Nessa primeiríssima infância, crianças de 1 ano chegando no consultório, bebês de 8 meses chegando no consultório, e infelizmente ainda tem gente que pede para esperar. Sim. E a gente sabe que não deve ser isso, né? Sim. Pode falar. E aí o neurodesenvolvimento, ele se divide em áreas que elas estão interligadas, elas estão integradas, nenhuma área está dissociada de outra. Então, motor, social, emocional, a percepção, a linguagem, cognição, todas essas áreas elas trabalham de maneira integradas no cérebro para um resultado que a gente espera. Perfeito. Então, como que essas áreas elas vão se integrando? Como que a gente vai? Lembra que no começo a gente falou assim, olha, o comportamento é o que a gente vê. E o que esse comportamento quer dizer para a gente? Então, a gente tem ali a primeira parte principal, né, onde a gente vai vendo essa maturação desse neurodesenvolvimento, é através dos marcos do desenvolvimento. Então, na primeira infância, nós vamos observando a maturação pelas habilidades básicas. Sentar, andar, correr, falar, brincar, cortar, apontar, apagar, frustrar, partilhar, entregar o objeto, receber o objeto, contar uma história, participar de histórias de faz de conta, se colocar no lugar do outro, acolher o outro em situações, né, de choro. Então, percebe que conforme o tempo vai passando, né, a Renata falou sobre isso, as habilidades vão se tornando cada vez mais complexas. O que acontece, e aqui é onde está a nossa virada de chave, é que nós recebemos crianças de 6, 8, 12 anos, né? Então, a idade cronológica delas, pela idade cronológica, era esperado determinadas habilidades, mas quando nós olhamos para a maturação do neurodesenvolvimento dessa criança, nós percebemos que o neurodesenvolvimento não está maduro como deveria, né? Como era esperado para a idade cronológica. E aí,
seja por um transtorno de aprendizagem, um transtorno de neurodesenvolvimento, uma síndrome genética, enfim, nós precisamos primeiro olhar para o Neurodesenvolvimento. neurodesenvolvimento, né? Porque é ali que nós vamos ver a maturidade de como que essas conexões, essas aprendizagens estão sendo armazenadas e conectadas. E, amiga, eu queria fazer essa conexão também com um marco muito importante no desenvolvimento de uma pessoa, que é a alfabetização. Perfeito. Por que a alfabetização ela tem sido tão utilizada como ferramenta, mas quando a gente é um profissional ético e conhece neurodesenvolvimento, a gente orienta essa família? As famílias acreditam, porque é vendido a elas, que quanto mais cedo alfabetizar a criança, melhor. Então, a gente chega até a ter crianças que sabem, né? Elas sabem ler, mas elas têm uma leitura muito automatizada, muito robotizada, né? Meio que pragmática, isso sem falar de diagnóstico. Aí, por que essa criança não vem a ter sucesso no segundo ou terceiro ano, se ela foi alfabetizada? Porque a qualidade desse processo cognitivo envolvido na alfabetização foi empobrecida. Foi uma alfabetização onde ela tinha que decorar letras, reproduzir palavras e ser rápida em ler. Mas ela não teve a oportunidade de vivenciar todo o processo cognitivo de memória de trabalho, de maturação, de consciência corporal. Então, muitas crianças hoje se recusando, por exemplo, a escrever, principalmente porque essa primeira infância, elas estão com as mãozinhas limitadas com os celulares. Então, a alfabetização, que é um marco de todas as áreas, né? A alfabetização é um marco na vida da criança. Então, a gente consegue ver bastante essa criança que chega e que ela até sabe o som, ela sabe a letra, mas por que ela não junta tudo? Aí você vai ver que há uma disfunção executiva, que a memória de trabalho não tá organizada, você precisa estimular para ter fluência leitora. Então, você falou isso, eu queria falar isso. Enquanto a gente tem cada vez mais cedo as famílias buscando, tem também esse marco que é importante em todas as áreas, que é a alfabetização. Sim, e é legal você ter falado isso, até passei por esse slide aqui já, porque ele traz a gente para essa consciência de que isso aqui nós precisamos entender. Uma habilidade, ela é pré-requisito para outra. Então, para que eu chegue no 5º degrau, eu preciso passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo 5º. Sempre lembrem de uma escada, lembra de uma casa que tem que ter uma boa base. Exatamente. Então, para a alfabetização, ela é a soma, né, de várias habilidades que a gente chama de habilidades pré-escolares. Então, os marcos do desenvolvimento, anota isso daí. Os marcos do desenvolvimento é igual ou é sinônimo de habilidades pré-escolares. É do 0 aos 6 anos que essa criança vai adquirir as habilidades necessárias para que ela seja alfabetizada, para que ela tenha... As pré-escolares, amiga, desculpa a pré-acadêmica e acadêmica, né? As pré-escolares vão até os 4, 5 anos já, pela atualização de marcos, né? Sim. De 5 anos em diante, a gente já está falando de habilidades preditoras, né? Sim. E 6 anos, as habilidades escolares. Perfeito. Então, o que eu espero aqui que essa criança adquira? Que ela adquira saber sentar, fazer uma troca de turno, que ela tenha um bom uso das mãozinhas, desde escavar com areia, abrir tampas, enroscar, desenroscar, usar tesoura, usar as duas mãozinhas, onde uma mãozinha segura a página e a outra apaga, onde uma segura o apontador, a outra gira o apontador, gira o lápis. A bilateralidade do corpo, né? Onde eu consiga sinalizar vontade de ir no banheiro, onde eu consigo esperar a vez do outro. Eu quero ir no banheiro, o coleguinha tá lá, espera. Onde eu entenda regras, né? De que agora não é hora de lanchar, tem que esperar a hora do recreio. Então, percebe que para uma habilidade, eu preciso de várias outras. Para a criança aprender a correr, ela precisou perceber que ela tinha um corpo, rolar, sentar, engatinhar, ficar em pé sem apoio, dar um passinho, aí ela aprendeu a andar, ela aprendeu a correr. Então, para essa criança aprender a se alfabetizar, né? Ela precisou aprender cores, números, parear, nome dos animais, associar o som dos animais àqueles animais. Ela aprendeu a fazer traços e rabiscos, formas geométricas, imitar desenhos, entender lateralização do corpo, direita, esquerda, em cima e baixo. Porque para eu escrever é da esquerda para a direita e de cima para baixo.
né? E É, essa, e essa primeira infância precisa ser rica nesses estímulos, né? A exatamente. gente precisa saber orientar os pais do que fazer para essa alfabetização. Caso contrário, a gente vai estar reproduzindo esse discurso e fazendo a criança treinar habilidades que não são importantes ainda. E às vezes, porque os pais chegam com ansiedades que são deles. Quando é que meu filho Sim. vai falar? Quando é que meu filho vai aprender a ler e escrever? Quando é que meu filho vai conseguir ter autonomia para fazer uso do banheiro? Quando é que meu filho vai conseguir participar da aula de futebol? Então, é importante que quando a gente entende neurodesenvolvimento e entende que esse desenvolvimento é contínuo e tem esse efeito cascata, nós conseguimos explicar para os pais que eu entendo onde é que você quer chegar, eu avaliei o seu filho, eu fiz uma avaliação completa do neurodesenvolvimento dele, com base no resultado, nós estamos nessa faixa e agora nós vamos trabalhar essas habilidades que são importantes e necessárias para que a gente chegue onde você quer. O ritmo com o qual nós vamos chegar lá vai depender, de novo, de uma série de fatores ambientais, né, biológicos, da equipe, a qualidade da intervenção da equipe, o quanto que essa escola é participativa e inclusiva, o quanto que esses pais conseguem entender essa orientação e colocá-las em práticas, né, Rê? Isso, e aí você pensa, vamos dar esse exemplo, pegando ainda esse exemplo que é um marco bem importante. A gente quer que essa criança escreva, né? Que agora que a gente está aqui no slide, né? As habilidades motoras grossas. Escrever é uma habilidade motora fina, ou seja, é mais complexo, é mais aprimorado. É Uhum. como se fosse um diamante. Desenhem aí nos caderninhos. Aliás, eu quero ver foto do caderninho de vocês, hein? Compartilhando o caderninho com as anotações. Eu adoro ver. Eu também. Mas aí você desenha aí um diamante, que ele não é lapidado ainda. São as habilidades motoras grossas. A gente, né, o nosso corpo como um todo, descobrindo esse espaço. Quando eu vou aprimorando, é quando eu já usei esse corpo. Não adianta querer ter, por exemplo, letra cursiva se essa criança não tem uma dominância manual ou uma Uhum. dominância de próprio corpo, né? Uma consciência corporal. Sim. Então, é sempre pensar nesse aprimoramento, pensa sempre no diamante. Para ele ser um anel de diamante lindo, ele primeiro foi um diamante bruto que foi lapidado. E isso ele será lapidado pelos profissionais que têm conhecimento em neurodesenvolvimento. Porque eu já recebi paciente, Cora, como psicomotricista, principalmente recebo muito essas demandas, de crianças que a escola está com 3 anos e meio, 4 anos, né, no Jardim 1, que é aqui no Rio de Janeiro, Jardim 1, depois o 2, ou então Maternal 2, reclamando que a criança não faz letra cursiva, reclamando que a criança com 3 anos não pinta dentro do desenho, coisas que ela está começando a refinar. É esse refinamento que você falou que é importante. Eu, enquanto profissional que conheço o neurodesenvolvimento, eu não nego o estímulo a essa família, mas eu oriento que aquilo que a escola está pedindo ainda não é Não é. necessário. Qual é a minha função? Eu oriento a escola. Aí entra o meu papel de mediadora desse processo, entre o que a escola deseja, o que o desenvolvimento pede e também em relação à família, para acalmar essa família e entender que não é um atraso ainda. Então, quando eu conheço o neurodesenvolvimento, eu não vou dizer, já sair dizendo que ele tem um diagnóstico. Primeiro eu vou entender. Faz parte dessa etapa. Primeiro a criança tem que fazer lá os rabiscos, para depois ela começar a circular, para depois ela aprender a fazer uma cruz ou um Uhum. X. São etapas, mas antes disso, gente, ela precisou desse corpo como um todo. Olha eu aqui me Uhum. expandindo. Eu mexo o meu corpo, eu sei até onde ele Sim. vai e volta a ter essa dominância, essa consciência corporal. Perfeito. Rê, quer já falar sobre essa parte aqui, Isso aí. biopsicossocial? E por isso a gente entende que essa criança ela é biopsicossocial. O que isso significa, gente? Como aquela comparação que a gente estava dando de duas crianças da mesma idade com estímulos diferentes. O que vai influenciar nesse desenvolvimento são esses fatores de estímulos que essa criança recebe. Então, o social onde ela está inserida. Quem vem para o churrasco de domingo, gente? Como é que esse churrasco de domingo acontece? O tio brincalhão, que faz cosquinha, que gosta de brincar com as crianças, e né, aquele tio que fala mais alto, tipo eu, assim, que é espalhafatoso, e aí a criança está
está aprendendo na expressão, porque talvez o seu pai seja alguém mais acanhado. Então, olha como ele tem duas referências, Aham. isso é importante, né? O psicológico relacionado a como que essa família acolhe a demanda dessa criança. Para de chorar, menino. Ai, meu Deus do céu, você está chorando demais. Isso é uma demanda muito, né? Um adulto não responsivo, é um adulto que não regula essa criança. Mas a gente não pode negar que há os fatores biológicos, que é aí que entra o marco de desenvolvimento. Existe um tempo para cada coisa. A gente fala muito em cada criança tem seu tempo, mas é perigoso entender que elas têm o seu tempo, mas existe um tempo certo para cada coisa acontecer no desenvolvimento. Então, os fatores genéticos, eles vão influenciar, e aí a gente entende que existe um tempo para esse cérebro, a poda neural que vai acontecer. Essa poda neural, lá por volta dos 2 anos, né, até os 2 anos, como ela vai ser importante para essa segunda parte dessa infância, né? Então, depois na adolescência. Então, isso tudo é a genética funcionando, né? A biologia. Mas esse social que encontra, ou seja, essa criança que já foi estimulada, e toda a responsividade, toda troca que ela conhece. Então, nossa criança, ela é biopsicossocial. A gente precisa olhar para a criança que ela está inserida nesse ambiente, né? Perfeito. E por falar nesse ambiente, né, gente, todo ambiente interfere nesse neurodesenvolvimento. Então, aqui a gente vai Uhum, colocando alguns elementos, né? A uhum, religião, a relação que ela tem com os pais, os ciclos de amizade, as crenças, a cultura. Se essa criança tem um bom acesso a uma boa alimentação, se ela tem acesso a um bom saneamento básico, se ela tem acesso a uma residência em uma região segura, uma região segura, que eu falo assim, é um barraco de papelão e de madeira, ou ela tem uma casa de alvenaria, é uma região que está exposta a enchentes, ou é uma região segura, né? porque isso tudo vai influenciar esse desenvolvimento, né? Exatamente. Então, é uma família que tem uma condição, é uma família que não tem condição, o trabalho, o ritmo de trabalho do pai, então, aquele pai que sai 4 horas da manhã, chega 10 horas da noite, fica 3 horas, né, no transporte público, então, sai 4 horas para chegar às 7 horas no trabalho, sai do trabalho às 18 para chegar às 21 horas em casa. Essa criança, ela tem pouco acesso a esse pai e essa mãe. É diferente do pai e da mãe, da família que mora no interior e que os pais conseguem fazer as 3 refeições em casa. Então, tem ali um tempo de qualidade, o pai pega, o pai busca. Ou se essa criança fica durante o dia com outras pessoas, não tem uma rotina organizada. Então, tudo isso interfere e influencia na forma como essa criança se desenvolve. Algumas coisas interferem de forma direta, outros fatores de forma indireta. Então, o emprego do meu pai, a distância do emprego do meu pai, influencia de forma indireta. A qualidade da minha alimentação influencia de forma direta, né? Quer E complementar? aí é importante dizer, quero sim, porque não é que a criança é menos favorecida socioeconomicamente, né? Por isso o nome, ela está de menor favorecimento em relação ao socioeconômico, mas ainda assim, esse ambiente que ela está inserido vai importar para a qualidade. Então, Uhum, não é que a gente está falando, o Cora deu o exemplo da criança da casa de barraco, a gente está falando de uhum. uma estrutura social que é Sim, importante para esse sim. desenvolvimento. Mas como essa família vê essa criança, trata essa Perfeito. criança e estimula, também vai ser importante para esse Porque os desenvolvimento. pais do barraco, da favela, do Uhum, morro, podem ter uma qualidade de interação, de uhum. brincar e de estímulo muito melhor do que o pai executivo, o CEO de uma grande empresa que não para em casa, Não, por exemplo, tá? que não tem Eu não estou falando paciência. que está diretamente ligado, né? Que se mora na favela e se tem uma Sim, baixa. vai ser isso. Não é isso que a gente está Não é sobre falando. isso. A gente está Mas falando vai ter sobre. influência Mas a gente está falando sobre o olhar amplo, amplo. né? Isso Então, aí. por exemplo, é uma família participativa, carinhosa, mora na favela, só que
a criança tem uma boa maturidade socioemocional, o pai e a mãe, com o valezinho ali, o papelzinho do supermercado, consegue brincar de nomear objetos, olha o brócolis, olha a furadeira, trrr, consegue trazer estímulos para o dia a Consegue ser dia. responsível, né? Exatamente. Só que, de Isso vai ser repente, em importante. cada chuva, essa criança vê o pai e a mãe tenso, vê o pai e a mãe preocupado. Do ponto de vista nutricional, podem ser pais que não conseguem trazer uma A grande, segurança alimentar, né? exatamente, ofertas de Isso vai proteína, influenciar. exatamente. Então, em compensação, outra família que a criança tem acesso às melhores alimentações, a uma casa segura em dias de chuva, ela não tem maturidade socioemocional. Então, ela Isso passa aí, a por segurança babá. emocional é diferente, é. Exatamente. Então, a gente não está falando que tem relação direta uma coisa com a outra. Nós estamos falando que, enquanto profissionais que atendem essa criança, que atende essa família, quando nós acolhemos, né, essa história, nós precisamos nos atentar a todos esses pontos. Todos esses fatores. Então, na minha anamnese, eu preciso perguntar. Uma vez eu lembro de orientar, Rê, chegou uma família para a gente atendia por plano de saúde ainda. E nós Uhum. atendíamos, e aí estava na moda aqueles lápis de desenhar no box. Sabe? Ah, Quando sim, lançou aqueles sim, lápis e vendia sim, nas lojas americanas, eles eram até retráteis, vinha um kitzinho. sim. Então, Tem, nossa, suja tudo. para criança, então eu falava, olha, pega o lápis, aí a gente está brincando com cor, já aproveita o lápis, associa com a cor do balão d'água cheio dentro do balde, risca ali no box, no vidro, porque é fácil de lavar, ou na lajota, né, no azulejo do banheiro e tal. E aí uma família, eu vou contar esse erro, né, gente, porque é muito importante a gente se atentar Isso. a compreender o contexto. Eu tinha feito anamnese? Tinha. Mas na minha anamnese, até essa época, não tinha perguntas sobre a parte de saneamento, Socioemocional. moradia. E aí, o que eu fiz na minha orientação? Fiz uma folha linda de orientação, entreguei o plano de intervenção, e para cada item do plano de intervenção eu colocava lá exemplos. Então, na hora, a gente estava trabalhando ali a parte de escrita, motricidade fina, eu falei, olha, e era uma criança que não estava querendo ir para a escola, não queria pegar no lápis, enfim. Eu falei, olha, uma forma lúdica que eu coloquei aqui é comprar o giz de cera e você vai riscando no box, risca no vidro, risca no azulejo. E aí a mãe e o pai se olharam assim, eu falei, tem alguma questão aqui? Aí eles falaram, é porque nossa casa não tem box, a Não gente, tem voto. a gente tem um tecido e a parede ainda é no cimento. Gente, assim, naquela hora eu pensei, que mancada. É. E Porque, é assim, importante mesmo, e né, aí, Clara? esses erros e essas falhas, assim como esses estudos, esse momento que a gente está tendo aqui, isso aqui precisa impactar a nossa prática. O que a gente está Uhum. falando aqui que já te move, já pensa, o que eu preciso melhorar? O que não tem na minha anamnese que eu preciso colocar a partir de hoje? O que eu não faço na minha prática que eu preciso? Isso é autorresponsabilidade. Não tem profissional que cresça se ele não tiver autorresponsabilidade. Se eu não tiver dentro de mim a sede de que toda oportunidade é oportunidade de crescimento. Alguém falou sobre alguma coisa nova, eu quero aprender. Eu quero Onde eu vou buscar mais, né? livro, eu quero aprofundar nisso daqui, porque se não for assim, eu seria aquela mesma Cora, aquela anamnese limitada, sem olhar para o Uhum. contexto inteiro da criança. Então, ver esse contexto importa muito. Importa para eu entender como é que eu posso brincar com essa criança, importa para eu saber como é que eu posso orientar essa família, Orientar, para isso aí. lapidar meu raciocínio clínico e entender quais são os domínios ali que eu preciso olhar um pouquinho mais aprofundado. Então, esse olhar aqui, esse círculo aqui, parece tão simples, né? Mas isso Não, aqui mas tem uma não é. riqueza. Eu E a faria gente um print nisso daqui salvaria a imagem de uma Isso forma aí. E a gente tem base teórica para isso, né? A gente tem uhum, estudos, né, dos modelos de neurodesenvolvimento que mostra para a gente. Não é que a gente está trazendo porque a gente está tirando, não são uhum, vozes da nossa uhum. cabeça, né? É a Não, neurociência mostrando esse sim, fator bioecológico do sim, desenvolvimento da criança, esse sim. biopsicossocial, tá? Nós temos vários modelos, né? Voltados para esse Uhum. neurodesenvolvimento. Isso aí. Já vou dar um spoiler aqui, que nós E você vai estamos. falar tudo, Cora? Não é para dar Você está falando spoiler? tudo. Espera aí. Não é para Tá, dar vai, dá um spoiler? spoiler aí. Tá, dá um spoiler aí. Porque ninguém. Tá entregando tudo, tá entregando tudo.
Ó, Quero todo mundo aqui gente, amanhã também. tem a próxima aula, né? Mas nós vamos, É, em breve, vir com uma outra novidade para vocês, tá? Não vou falar mais, não. não, amanhã. Então, bora lá. Ó, continuando aqui. Então, é importante a gente entender que quando eu falo de neurodesenvolvimento, eu não estou falando só sobre, então eu vou pegar um instrumento de avaliação global e vou marcar lá, criança faz, não faz. Olhar para o neurodesenvolvimento, ter esse conhecimento não é sobre marcar caixinhas. Porque eu fiz um curso sobre determinado instrumento de avaliação e eu já sei marcar se a criança faz ou não faz. Porque não é sobre o que a criança faz ou não faz, é sobre a qualidade com a qual ela faz. A criança senta, o pai vai falar, senta. Ele permanece sentado quando você sai para jantar? Permanece. Mas é uma criança que senta em C, é uma criança que não senta, né, sobre o bumbum, ele senta tão em C que ele quase senta sobre a lombar. É uma criança que senta, mas fica ali inquieta. É uma criança que senta, mas que não consegue participar de uma conversa com o pai, com a mãe. Então não é só sobre Sobre o que faz ou faz, é a qualidade, é a né? qualidade Isso do que aí. faz. E aprofundar em neurodesenvolvimento, aprimorar o nosso conhecimento em neurodesenvolvimento é justamente sobre isso. Para a gente entender que não é só sobre atingir marcos, é E entender para como é que esse cérebro se organiza, integra e executa tarefas no cotidiano. a gente não ser o terapeuta do checklist. É, Tem muito terapeuta que sabe cada item do checklist, mas sim, ele não sabe, olhando a criança, reconhecer aquele checklist, o que quer dizer, né? perfeito. Então, é ir além. Quando você integra, Isso, você conhece o neurodesenvolvimento, você vai além. sim, Por que aquele checklist está pedindo aquilo? Por que naquela idade? Porque, então, assim, até mesmo para você de repente, não ter a prática de usar quando sim, a idade não é esperada, né? Então, sim. quando você conhece neurodesenvolvimento, você vai além desse checklist. Um dia desses, vou contar uma história aqui. Um dia desses, uma aluna entrou em contato, né, ajudou a supervisão e ela queria mostrar para mim um caso clínico. E ela preencheu ali muito bem o instrumento de avaliação, ela fez uma boa interpretação, ela conseguiu fazer ali um gráfico desse instrumento, fez um plano de intervenção com base naquilo que a criança não fazia. Então, a base faz, não faz, a base básica, né? A base básica foi ótima. A base desse raciocínio clínico estava bem Desenvolvimento construída. basilar? E aí ela Uhum. falou assim: olha, veja aqui o atendimento com essa criança. E eu fui ver. Então a criança tinha 2 anos e 8 meses, ela tinha feito uma boa avaliação e lá estava brincar com miniaturas, né? Repetir, imitar ações com miniaturas. Então, com animais, com pessoas, com bonecos e tal. E aí ela foi ali para brincar. Só que na hora do brincar, ela fazia, uau, então agora minha mão é um dinossauro e vai pegar ela, a barriguinha. Não, 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 não. E a criança olhava assim, sabe, desconfiada, sem engajar O na que ela está brincadeira. falando? E ela, poxa, Cora, eu fiz o plano de intervenção, só que ela não está se engajando e tal. E aí eu trouxe para ela a consciência de que essa criança ainda não estava na fase do brincar simbólico. Que ali no instrumento está Uhum. escrito: a criança imita ações em miniaturas, a vaquinha tá pulando. A vaquinha faz mu, mu. A vaquinha, sabe? O pintinho Uhum. ficou pertinho da mamãe. O pintinho subiu, desceu. Vou colocar a frutinha no carrinho, vou empurrar o carrinho. Isso é imitar ações em miniatura. Está lá Uhum. no instrumento de avaliação. Ela preencheu, a Sim. criança não faz isso realmente. E ela colocou isso no plano de intervenção dela, fazia sentido estar ali. Mas veja que entender o neurodesenvolvimento, se eu entender o que essa criança não faz, poxa, ela não tem um repertório aqui de brincar. Então, ela já adequa o comportamento à função dos objetos? Adequa. Ela entende que pandeira é para tocar, que colher é para comer, que chapéu é na cabeça, que o martelo é para bater, que o carrinho anda para frente. Ela entende isso aqui, joia. Então, agora vamos para a imitação de ações com objetos? Vamos. Só que ela precisa entender que essa criança não tem maturidade para o brincar simbólico. E que esses níveis do brincar faz parte desse neurodesenvolvimento. Então, isso aqui é raciocínio clínico. Porque às vezes a pessoa pensa assim, então é só eu aprender a aplicar o instrumento de avaliação global
Isso faz parte da compreensão do neurodesenvolvimento. Mas aprender a aplicar esse momento de avaliação global, de marcos, não é o que resume a compreensão e não é onde para. Porque a gente precisa entender que um atraso não é só um dado, não é só um número, é um sinal. Então, a função executiva que eu quero para essa criança, que ele entenda que não é a vez dele de escorregar, de ir no escorregador, ou que não é a vez dele de ir no carrinho do kart, no estacionamento do shopping, começa lá quando eu peço para ele me dar o martelo, que agora é a minha vez. Isso aí. E você sabe. Vai, desculpa, amiga, Falar, pode não pode terminar. falar, pode falar. Não, e você sabe que eu já ia dar o exemplo de funções executivas, porque você está falando do desenvolvimento global, do instrumento global. Mas quando a gente vai falando em habilidades pré-acadêmicas, que a gente falou anteriormente, já pensando em outros marcos de desenvolvimento, que a gente vai avaliar processos cognitivos específicos, o processo atencional, o processo de memória, os mnemônicos, né? Processo de funções executivas, o que eu recebo também em algumas supervisões fez, avaliou, tem o resultado do teste, mas não sabe exatamente por que seria até esperado, às vezes, dar negativo numa criança. Por exemplo, a gente tem um teste que é melhor quando a criança erra mais. Eu não falo para a criança que ela tem que errar, mas eu tenho a parte certa e errada. Na parte errada, ela tem que ter mais erros mesmo. Isso é um teste que avalia linguagem e função executiva, duas habilidades fundamentais. Então, se eu entendo de linguagem, eu entendo a inferência que essa criança, nesta idade, deveria fazer, mas talvez numa idade anterior, não. Sim. Então, se ela só acertou, não quer me dizer que mas ela acertou tudo, beleza? Não. Ela ainda não foi capaz de fazer inferência com essa idade. Então, você estava falando do global, eu estava doida para falar assim, nos testes específicos também. A gente hoje, Cora, já tem as avaliações específicas de funções executivas, atencionais, os processos mnemônicos, e o que eu vejo a pessoa tem o resultado na mão, mas não sabe o porquê do porquê. O porquê daquela resposta. Então, assim, por que é esperado, então, ele errar? Por que no processo mnemônico a gente tem dois tipos de spam, né, que faz essas avaliações? Então, é importante pensar nisso. Perfeito. E aí, o que a Renata está falando é sobre nós precisamos ser especialistas em responder porquês. O pai e a mãe chegam para a psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e pergunta por que meu filho não consegue aprender a ler e escrever. Ele não pergunta por que meu filho não consegue esperar o coleguinha ao invés da vez dele. Que o pai e a mãe não tem controle inibitório. A família não sabe isso. Ela quer saber por isso. Ela não para quieta, ela não espera a sua vez. Exatamente. É você que responde até que talvez não esteja na hora. A gente que ensina a esperar a vez, né? Exatamente. E aí, eu quero até dar um exemplo, assim, que a gente, às vezes, a gente ensina fazendo na nossa prática. Então, por exemplo, você quer ensinar controle inibitório porque você viu que no teste lá, a gente tem um teste que mostra muito isso, muito bem isso, né? Aí você viu no teste que essa criança não tem controle inibitório, ela sai respondendo, ela não consegue parar para planejar, né? E aí, mas como é no seu dia a dia? A criança já entra, já chega, já tem demanda. Não, ela quer outra coisa, você troca. Você está ensinando o controle inibitório para ela? Não. Você ensina no seu dia a dia a essa família. Essa família é tão agitada que está sempre fazendo tudo no 220. Então, olha como é importante conhecer neurodesenvolvimento, conhecer essa criança no biopsicossocial, para a gente entender as orientações que a gente vai dar também. Perfeito. Outro exemplo mais específico, aqui vou falar na parte de TO ou na parte de fono e físio, por exemplo. Então, a criança que não fala, né? É quando os pais mais observam atraso na fala, né? Então, poxa, essa criança não fala, então eu quero a sessão de fono, e de repente a gente faz uma avaliação global e eu peço essa criança ir para físio. Olha, seu filho senta em W, seu filho senta em D, em C, as costinhas em C. Seu filho sempre busca apoiar com a mãozinha. Isso aqui reflete também na fala. O pai e a mãe não vêm procurar intervenção porque o filho senta em C. O pai e a mãe não... Entende? Ele vem no marco da fala. Então, eu preciso ser capaz de entender, ou a fonoaudióloga ser capaz de entender. A criança que não imita traços e rabiscos. Poxa, ele não imita traços e rabiscos, é só por uma questão, vou levar para a psicopedagoga. Mas essa criança tem um aviso de dispraxia. A criança não consegue fazer o rastreio visual e fazer a imitação, por questões sensoriais. Então,
nós precisamos ser capazes de responder o porquê. Quem já foi meu aluno em algum curso, sempre, principalmente curso de relatório, né? Que lá no final eu falo, olha, aqui na conclusão é onde a gente responde os porquês. É aqui que a gente carimba, né, o nosso nome e a nossa formação. Quando eu falo, olha, ele não faz isso, por quê? O instrumento, nenhum instrumento vai dar esse porquê. Vai dar esse porquê. Isso aqui é raciocínio clínico. Então, a gente tem que entender que eu preciso entender ali, né, eu coloquei aqui, que intervenções eficazes se baseiam no que a criança está pronta para aprender. Sem entender desenvolvimento, você vai ficar atuando no escuro, reagir só a sintomas. Ah, ele não me olha, então ele é autista. Mas você sabia que uma criança hipotônica, que não consegue sustentar essas costas retinhas, ela tende a olhar menos para a pessoa? Ela tende a fazer menos contato visual, porque o corpo dela está curvado. Está pedindo para baixo. Exatamente. Até a criança com pouca responsividade social em casa, né, nessa família, ela vai ter pouca resposta, né, social. Ou uma criança com a hiperreatividade tátil, ela sempre fica alerta quando ela está com muitas pessoas, porque ela não sabe quem vai esbarrar, quem vai pegar, a mão suada, gente suada, o coleguinha, tem aquela criança que se isola. Ah, ele é autista? Ele é autista porque ele não está conversando com os colegas, ele não interage com os colegas, e pode ser que não seja, a gente tem que parar. Ou tem TDAH, né? Uma criança muito responsiva, hiper responsiva no sensorial. Exatamente. Há muita demanda dizendo que essa criança tem TDAH. TDAH com 2 anos não existe, né? TDAH com 3 anos. TOD, não existe TOD nessa primeira infância aí. Uma chuva de gente dizendo que essas crianças têm TOD, e às vezes é atraso no desenvolvimento da linguagem, essa criança continua usando o choro e a birra, porque ela aprendeu nesse ambiente da família, ela entende que jogar no chão, chorar, que chutar, dá acesso ao que ela quer, aí ele é TOD, porque tudo que eu peço para ele fazer, ele não quer fazer, e aí não tem compreensão, e aí ele chora. Então, entende, gente? A gente fica ali atuando no escuro, a gente desperdiça o tempo e energia nossa, da família e da criança. E aí a gente, né? Então, assim, ai, nossa, a pessoa chegou no hospital, ela tinha que amputar o braço direito e amputar um pé esquerdo. O que aconteceu? É isso que a gente faz. A criança chega por uma demanda de hiperreatividade tátil e a gente está trabalhando com essa criança como se essa criança fosse autista. A criança chega com ela traz de fato um diagnóstico e a gente opera outro. Só está olhando esse sintoma. Exatamente. Então, a gente tem que parar de ficar em busca só de diagnóstico, olhar só para sintoma e não olhar para desenvolvimento, né? E é por isso que chegou a hora mesmo de conhecer neurodesenvolvimento, né? Eu acho que a gente viveu um momento de conhecer, sim, esses atrasos, se aprimorar nos atrasos, mas agora é hora de voltar para a base, agora é a hora de entender, de desenvolver esse raciocínio clínico, se olhar e escutar. Meus alunos ouvem muito eu falar isso, né? Olhar e escutar, o olhar ativo, o olhar atento, olhar é diferente de ver, escutar é diferente de ouvir, né? Estar mais atento a isso. Então, chegou a hora do terapeuta ter conhecimento para ter seu valor reconhecido em relação a profissional de primeira infância, que cada vez mais tem essa necessidade, né? Recebe essa demanda, não tem essa necessidade, recebe essa demanda da sociedade pedindo que a gente responda, né? Até mesmo a escola, a gente vai falar de inclusão, o que é certo, o que é esperado, a gente precisa conhecer neurodesenvolvimento, né, Cora? E sem entender como esse cérebro se forma, como ele amadurece, como ele se conecta com o mundo, com todos os seus domínios, né, que a gente já falou aqui, o terapeuta corre o risco de interpretar o comportamento da criança como birra, quando às vezes é uma imaturidade neurológica, ou ele corre o risco de esperar habilidade que ainda não estão prontas para nascer. Então, se você recebe uma criança de 3 anos e você atende essa criança, observa essa criança, já consegue perceber ali, isso aqui ainda está imaturo, isso aqui está num processo legal, isso aqui eu preciso olhar. Então, quando a Renata fala, olha, a escola está trabalhando ali com letra cursiva, eu preciso estar muito segura do que eu faço para agendar uma reunião e falar, olha, eu entendo essa metodologia, esse material, mas essa criança não está pronta. Essa criança não consegue ainda, ela não tem grafomotricidade
para fazer essa letra cursiva. A Ficar gente mal segura de responder consegue, isso, né? a gente De mal dar consegue apoio para usar a traços família. e rabiscos. Se eu fizer o círculo e falar, olha o raio de sol, a criança mal consegue fazer esse traço. Se eu pedir para a Uhum. criança fazer o telhadinho da casa de sobe e desce, a criança mal consegue. Gente, olha, eu estou fazendo aqui traços que eu não tenho aqui dissociação de punho. Porque Uhum. depois rosquear, torcer, isso aqui vai me dar dissociação de punho Vai para ser mais letra cursiva. Ó, complexo. letra cursiva, gente, requer dissociação de punho. Essa criança não tem maturidade motora, grafomotora para um treino. Então, eu preciso ter muita segurança do que eu estou fazendo, do que eu estou avaliando, do que eu estou vendo para orientar essa família, para orientar esses pais. Porque senão eu fico só dizendo amém, dizendo, mas é que essa criança faz parte da intervenção aba e o supervisor pediu. Não, ei, supervisor, deixa eu falar um negócio. Esse plano seu aqui tá Não está na ruim. hora ainda, Tá isso na aí. hora. Um dia desse eu coloquei lá no plano de intervenção, seguindo a sequência do instrumento de avaliação, ele pular com os 2 pés. A física falou, Cora, ele ainda não está pronto. Agora a gente está trabalhando o sentar sem soltar o bumbum. Ele soltar contando até 3, tendo controle desse sentar, porque esse músculo que segura aqui o sentar sem despencar a bunda é o que vai fazer ele pular depois. Então Isso aí. perfeito. Então vou colocar aqui para os assistentes terapêuticos brincar de sentar e se agachar contando até 3. Joia, Cora, beleza. E esse conhecimento também do multidisciplinar, né, Cora? Conhecer o multidisciplinar vai ser fundamental para você interagir com os colegas, aceitar o que eles dizem, devolver a sua parte. Eu vou falar agora como psicopedagogos, como eu ajo em tal equipe, como eu faço? Você age quando você mostra que você sabe do que você está falando. Exatamente. Você precisa saber exatamente ter. Mas a TO falou que não é assim. Você sabe do que você está falando, por A mais B, por que você vai responder disso? Então, a sua boa argumentação vem não de uma teimosia de guerra de profissionais, mas sim, olha, eu sei que nesta fase é esperado isso aqui. Então, eu recebo também muitos profissionais pedindo essas orientações. Então, eu estou trabalhando nessa área aqui, já é hora de trabalhar aqui. Isso é muito importante compreender. Perfeito. Mas e aí, Cora, a gente vai continuar? A gente vai se falar amanhã? Vamos ainda falar aqui mais um pouquinho, porque amanhã a gente ainda tem a segunda aula e eu quero vocês aqui porque nós vamos falar sobre crescimento e nós vamos aprofundar alguns temas. Antes disso, eu quero falar que o profissional que cresce, ele assume a responsabilidade de aprender. Ele para de só repetir o que viu os outros fazendo. Ele estuda e ajusta com base científica. Ele não espera a pós-graduação, a especialização, a certificação para começar a mudar e ajustar a sua prática, para falar, opa, pera, eu preciso olhar para o João diferente da Maria, porque eles são crianças que estão em fases de maturidade neurológica diferente, ainda que eles tenham a mesma idade. Então, o que está em jogo? Quando você ignora o neurodesenvolvimento, não é só a sua prática que sofre. Sofre julgamento, sofre crítica, sofre porque não consegue ver resultado, só fala, nossa, tá nessa terapeuta há 1, 2 anos e a criança não evolui. A criança não evolui como poderia. E o tempo da criança é precioso, né? Exatamente. Quantas crianças e famílias estão aqui, ó, em volta de você, são atendidas por você, dependem do seu servir com excelência e qualidade. Então, amanhã nós temos, né, a nossa segunda aula. E nós Gente, pode falar. Traz o caderninho, essas anotações. Quem anotou aí a escada do desenvolvimento? Quem anotou o diamante? Né? Essa enxurrada, a gente precisa disso para conectar e aprender mais amanhã. Sim. Que está bem caprichado. Sim, amanhã nós vamos ter vídeo de criança para a gente observar ali tudo que a gente falou hoje. Tudo que a gente está aqui falando, amanhã a gente vai para a prática, lapidação prática. Então, como entender, né, o neurodesenvolvimento afeta o nosso planejamento e a nossa avaliação.
A gente vai falar um pouquinho ali na introdução do aprimoramento e neurodesenvolvimento infantil, é a nossa novidade amanhã. Então, se você achou que hoje já foi Nossa! Foi, a gente deu. Meu Deus, olha quanta coisa! Espera pelo que vem amanhã. Porque amanhã Isso aí. é para prática. Hoje a gente café. Claro que a gente está trazendo aqui, gente, a gente está aqui em 1 hora, já 1 hora e 15, né? O planejado era 1 hora de aula. A gente está trazendo aqui 5% de tudo que a gente quer aprofundar com vocês, mas veja o Tem muito mais, né? Caminhos e caixas para abrir e aprofundar. Então, amanhã nós vamos para essa prática, para esse vídeo, né? Para essa aula mais rica ali, mas essa base teórica que é fundamental para a gente entender que nós precisamos aprofundar. Não dá para ir em um cardiologista que sabe mais ou menos de coração, não dá para ir em um dermatologista que sabe mais ou menos de feridas, de pele, de manchas. Então, não dá para essa família chegar em um profissional que lá está escrito no Instagram, terapeuta infantil, desenvolvimento, e não sabe. Intervenção precoce, sabe? Não dá. Fono infantil, fisio infantil, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, clínico infantil. Não dá para essa família confiar no que está lendo e na hora que chega na gente, a gente não sabe muito bem como interpretar para um dia. Então, nós precisamos de fato, né? Eu acredito que quem está aqui até agora está aqui porque justamente quer crescer. Comprometido, né? E a gente cresce o tempo todo, a gente aprende nessa troca, a gente aprende se aprimorando, conhecendo mais. A nossa faculdade, de fato, não dá. Ela joga conhecimentos, ela pincela conhecimentos na gente, mas ela não dá uma base importante para a gente se aprofundar. O que ela diz é, você tem que saber mais disso, e você vai procurar. E sabe o que eu vejo também, Cora, que a gente vai falar mais e a gente vai aprimorar isso com vocês? A gente quer dar a mão para vocês entenderem neurodesenvolvimento. A gente quer porque a gente vê, entre as milhares de profissionais que a gente já formou, o quanto aquela profissional teria tido um maior raciocínio se ela estivesse compreendendo aquilo que era o problema dela, né? Ou entre parênteses, um problema. Eu trago esse problema aqui para você, mas se ela conhecesse neurodesenvolvimento. E vai além de conhecer, temos marcos de desenvolvimento, a gente tem os domínios de desenvolvimento, cognição, social, emocional, mas o que é aquilo? Né? A gente quer mostrar isso para vocês. Isso que a Renata falou é muito importante, gente, porque eu já dei vários cursos, Renata também, e a gente percebe que sempre que a gente chega ali no raciocínio clínico, falta aprofundar sobre esse neurodesenvolvimento. E em um dos congressos, né, que a gente se encontrou, a gente falando sobre isso, partilhando sobre isso, eu falei, cara, eu precisava ter um momento para aprofundar neurodesenvolvimento com as minhas alunas. A Renata falou a mesma coisa, porque isso aqui é a base para raciocínio clínico. Mas a gente acaba fazendo pós em aba, pós em determinadas técnicas, a gente faz cursos específicos que são importantes, mas eu vejo poucos profissionais aprofundando e buscando esse conhecimento de neurodesenvolvimento. E aí, sem ele, a gente vai continuar agindo no escuro. E não é isso que a gente quer mais, né? A gente quer, de fato, trazer para vocês essa oportunidade da gente olhar para tudo isso de uma forma mais integrada, de uma forma mais aprofundada. Então, nós esperamos vocês na segunda. Deixa eu mostrar. Olha, uma ótima referencial que me perguntam sempre. Boa. Gente, não tem como fugir desse livro. Já me perguntaram nos stories, eu respondi, mas o valor dele. Gente, a gente tem que entender no que a gente vai investir. A gente sai comprando brinquedinho para estimular a habilidade sem conhecer. Sim. A gente tem esse livro aqui que é um ótimo referencial e todas as coisas que a gente vai mostrar aqui para vocês ainda sobre funções executivas, cognição, motor, tudo isso que a gente vai trabalhar. Lá no seu Instagram tem um destaque só para dicas de livros? Tem um destaque só para dicas de livros. No meu também. Então, quem quiser saber mais sobre dicas de livros, lá no nosso Instagram tem lá um destaque falando sobre esse material. Combinado? Então, até a próxima aula. Espero vocês na aula 2. Beijo. Beijo. Tchau. Até amanhã.